Quero dizer uma boa noite a todos os irmãos. Irmãos, eu quero pedir para quem está com a sua Bíblia, abrir em 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos hoje apresentar um sermão em que um jovem rei tomou decisão diferente do ambiente em que ele foi criado e do exemplo que ele também via dos seus parentes vizinhos. Este rei chamava-se Josias. Podemos ler, todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler do 1º até o 3º versículo. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Isto é, aos 39 anos ele faleceu, ainda homem jovem. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, aos 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano, isto é, aos 28 anos de idade, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos capacite, nos dê saúde mental e espiritual para poder, com toda humildade, falar das coisas eternas. Que cada irmão visitante, cada ouvinte, presente e nas redes, possam ter na compreensão o máximo da sua mensagem para poder fazer transformação de vida. Amém? Que Deus nos ajude. Como você deve ter observado na leitura, nós lemos uma parte deste texto da palavra de Deus em que este rei, ele tomou atitude atípica daquele tempo. Nos livros de 2 Reis, capítulo 22 a 23 e 2 Crônicas 34 a 35, narram um dos principais momentos de arrependimento de um povo executado por este menino rei. Foi um tempo de consagração geral, novamente experimentado por Judá. O seu bisavô, Ezequias, também foi fiel, o que era uma raridade entre os vários reis do norte e também do sul, da qual ele estava reinando. Estas dinastias sempre foram afastadas de Deus, desde a morte do rei Davi. O que era para ser normal, isto é, a obediência a Deus, encaminhou-se de forma anormal. Então, quando um líder rei optasse por obedecer, era um evento atípico, como alguns andam dizendo, um novo normal. O desobediente reino do norte de Israel andou segundo seu primeiro rei, que chamava-se Jeroboão. Sempre se comportou como um irmão mau exemplo, o reino norte, sempre dando um mau exemplo para o reino do sul, puxando para o pecado. Veja algumas informações do primeiro rei do norte, Jeroboão, logo depois daquela desastrosa divisão da nação de Israel.
Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 31, 1 Reis, capítulo 12, 31, logo depois da divisão da nação, nós vemos quem era este homem. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Isto é, ele ordenou para o serviço sacerdotal, religioso, pessoas que eram más, não tinham índole alguma, não tinham comportamento para tal operação. E ele também construiu casas de adoração pagãs e nomeou toda essa gente baixa, sem vida testemunhal, para dirigir os trabalhos religiosos, e desprezou a tribo de Levi, especialmente separada para os afazeres dos cultos. Uma observação que podemos já antecipar para todos nós, e agora para nossos jovens, como esse rei era um jovem, e para todos nós, independente da idade também, quem anda com quem não presta, não pode ser uma boa pessoa. Então, com quem você anda, há uma identidade quem você é. Quem anda com Deus é filho de Deus. Quem anda com as coisas do mundo é filho do mundo. Em 2 Reis 17, 22 está escrito: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. E uma observação final muito melancólica: nunca se apartaram deles. Isto é, este povo nunca se apartou dos pecados. Irmãos, uma observação, mais uma. Tem gente que nasce para dar mau exemplo. Existem nações também que nascem para serem piores. A partir deste rei profano, Jeroboão, desencadeou uma sucessão de reis aprendizes dele. E um dos desastres bem conhecidos na Bíblia foi Acabe e a sua maldosa esposa Jezabel, entre outros reis da mesma natureza. Veja, Acabe já tinha uma instrução toda errada e casou com uma mulher pior que ele. Então, quanto ao casamento, Acabe e Jezabel é um exemplo de com quem você não deve casar. E você sabe e deve observar à luz da palavra de Deus. Nos dias do reinado deste jovem rei Josias, veja que maus exemplos não faltavam. E as consequências, por fim, apareceram, e a mão pesada de Deus baixou na terra desses homens desobedientes, debaixo dos avisos dos profetas, entre eles os sofridos Elias e Jeremias. Deus nunca coloca a sua mão pesada em alguém ou numa nação sem antes avisar que está errado, ou que está errando. Então Deus manda mensageiros para avisar. E todos esses povos tiveram o aviso de Deus. Assim como hoje, existem os pregadores verdadeiros. Você está ouvindo a palavra de Deus que te orienta o caminho que deve seguir. Todos que erram estão lúcidos com o seu erro. Ninguém pode ser ignorante nesses dias que os pregadores estão espalhados no mundo afora. Porque nos dias de Josias, Israel havia há poucos anos sido levados cativos pelos assírios para nunca mais voltar. Como nós vimos que eles nunca se apartaram do pecado, então Deus nunca mais quis de volta. E essa reflexão serve para todos nós. A mão de Deus sobre eles aconteceu, como foi uma promessa que os profetas avisaram. As terras do norte foram abandonadas, ocupadas e invadidas por nações estranhas, dominadas pelos assírios.
Neste campo agora, de terras tão nobres, a desolação tomou conta. Ficou apenas uma lembrança da glória e poder dos dias de rei Davi e Salomão. Nesse tempo sombrio, foi que um pequeno rei assumiu a nação. Josias assumiu dessa forma. Também sua nação também rumando as consequências dos pecados dos seus irmãos do norte. Como sabemos e já ouvimos alguém escrever, o mau exemplo galopa, o bom exemplo apenas cavalga, mas ele vai. O avô de Josias é um fato curioso, o nome dele Manassés. Ele foi um rei malévolo também, abominável, mau aos olhos de Deus. Só que enquanto ele era mau, ele assistia aos seus irmãos do norte serem levados como escravos pelos assírios. E ele nem se importou, isto é, não temeu. Como se assim, o que acontece com os meus irmãos pecadores, talvez não acontece comigo. E continuou pecando. Como se Deus não fosse mexer com ele. Muitas pessoas pecam pensando assim. Parece que o pecado e as consequências do pecado só atingem o vizinho ou o vizinho distante. Mas em 2 Crônicas 33 e 10, veja que o Senhor avisou Manassés através dos profetas. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Tem alguém aqui que não dá ouvido aos pais? A pregação que houve? Manassés fez isso. Não deu ouvido. Não que ele não sabia que estava errando, mas ele não deu ouvido ao que ele devia deixar de fazer. Veja que o povo e o rei pecavam de comum acordo. A depravação era ato comum, aceito entre todos e era generalizado. Tornou-se comum pecar. Todos pecam e a conclusão é, então é normal pecar. Deus aceita. Você sabe que tem crentes assim, que fazem o que quer porque todos fazem, ou porque um fez, o outro também faz, e o outro vai fazendo, assim foi. E eles acharam, normatizou e normalizou o pecado, mas Deus estava cobrando através dos profetas. Ainda que alertado pelos profetas, veja que continuavam na vida de pecado, porque afinal de contas estavam comendo, bebendo e levando a vida. Este é um perigo do pecado customizado. Por consequência da sua vida desobediente, também foi levado de escravo, como seus irmãos, e num estado mais humilhante. A verdade é, quem não ouve e quem não se humilha, sempre será humilhado por alguém. Este é o caminho dos arrogantes. Em 2 Crônicas, o mesmo livro, capítulo 33, versículo 11, 12 e 13, veja como foi a deportação deste rei. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Síria, esse império que já tinha levado todo o reino do norte, os quais prenderam a Manassés com ganchos. Ganchos é aquelas argolas que prendem no nariz ou no lábio. Prenderam ele dessa forma, amarrando com cadeias, isto é, com algemas, e levaram arrastado para a Babilônia. Ele, o avô de Josias, provavelmente o neto já ainda não tinha nascido, mas a história estava acontecendo, angustiado, orou. Deveras o Senhor seu Deus e humilhou perante Deus dos seus pais. Então Manassés ficou angustiado e ele orou a Deus, humilhou-se, coisa que ele não tinha feito antes, e fez-lhe oração, e Deus aplacou para com ele e ouviu sua súplica.
e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino, e então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Tem pessoas, irmãos, que só conhecem Deus depois de ser amarrado pelos inimigos, algemado pelos inimigos. Este foi o avô de Josias. Na escravidão, ele sentiu na pele e na alma o peso do castigo, porque pecar muita gente quer. Agora, as consequências do pecado, ninguém quer. Algumas pessoas não se arrependem quando vê a mão de Deus sobre os vizinhos quando pecam. Alguns acham que a tragédia acontece apenas com o vizinho, ou com os distantes, ou com os parentes, com ele não. Como se fosse uma pessoa isenta de consequências. Mas aqui nós vemos que depois de passar pelas consequências, então ele conheceu que o Senhor, na verdade, era o Deus. Irmão, sinceramente, é um desgaste desnecessário. Procure não provar este caminho do sofrimento para depois ter que se humilhar. E eu digo aqui para os jovens, pelos filhos, todos que estão, porque a pregação é de um jovenzinho rei. Ouçam seus pais, ouçam seus pastores, ouçam os pregadores, ouça a voz de Deus. Melhor é ouvir e atender do que passar por tragédias. O que custa obedecer? Logo depois da morte do arrependido Manassés, o avô de Josias, reinou o pai de Josias, e o nome dele era Amon. Amon tinha 22 anos e reinou só 2 anos. Amon deve ter visto o pai dele tudo o que passou, mas nada adiantou. Esse homem morreu aos 24 anos. Nesse curto reinado, fez pior que o seu pai. Ele era maldoso e obstinado, homem ruim, pior que os maus. Agora, irmãos, gente ruidosa na maldade assim, quase sempre vive pouco e Deus geralmente não dá oportunidades. Em 2 Crônicas, novamente, 33 e 23, fala sobre Amon, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Você conhece alguém que quando você fala para ele, cuidado que você está arrogante demais, cuidado que você está violento demais. E quanto mais fala, pior fica. Conhece gente assim? Quanto mais você chama atenção, exorta, ela dá uma resposta cada vez mais à altura da sua maldade. Pois é, Amon foi um desses. Era um soberbo, arrogante, ele era multiplicador de inflações. Veja que em Provérbios está escrito, um Provérbios bem curtinho, vamos ler apenas uma parte dele, a primeira parte. Provérbios 11, 2. Diz que, e vindo a soberba, virá também a afronta. A afronta vem de Deus. Qualquer soberbo que vem, o Senhor dá a resposta, como exemplo máximo. Observe, meus irmãos, entre Manassés e Amon, pai e filho, Deus tolera mais os pecados do que a provação de pecador soberbo. Toda afronta é um grau maior de desafio. Tem filhos que desobedecem os pais. Agora tem filhos que afrontam os pais. Tem diferença. Deus não tolera desafio de arrogantes por muito tempo. Guarde este versículo que vamos ler daqui a pouco, que também é bem conhecido, o Davizinho pode projetar para nós, irmão Davi,
Provérbios 16, 18. Digo Davizinho porque é um jovenzinho também. Guarde esse versículo e eu quero usar a expressão na saída do seu coração. Porque é o que sai do nosso coração é o que dá mais impacto contaminante. E aqui está escrito um provérbio conhecido. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Preceder é vir antes. Quando é que você sabe que uma pessoa, como nós falamos entre aspas, vai se dar mal? Quando ela é soberba e quando ela é altiva de coração. Recado para todos nós, inclusive para o pregador que te dirige. Este jovem, voltando ao nosso querido Josias, este jovem morreu, aliás, irmãos, estamos falando de Amon, pai dele. Este jovem desobediente morreu aos 24 anos, assassinado pelos seus servos, por tanto desmando e múltiplas perversões. Nem os seus servos toleraram ele. É comum a gente ouvir, ninguém tolera mais fulano de tal. Ninguém tolera mais aquela pessoa. É um sinal de tempos difíceis. Irmãos, agora sim, retornando ao nosso querido Josias, foi nesse clima, para você entender, por isso que nós demos o título dessa pregação sobre Josias, casos de família, sobre esse menino que optou servir a Deus. Então foi nesse clima familiar todo desestruturado, seus irmãos do norte enviando notícias de que o pecado era de tal forma que tornou-se comum, diante de provocação, de profanação, desobediência generalizada a Deus, sempre operada agora em âmbito socializado, podemos dizer, entre o povo, aceitável entre o povo e o rei, foi assim que o menino Josias teve que assumir o lugar de um pai afrontador de Deus, assassinado aos 24 anos. Perguntarem para Josias, quem é seu pai? Meu pai foi assassinado aos 24 anos. O que ele fez? Foi acidente? Não. Os próprios servos dele assassinaram, de tão mal que era o meu pai. Já imaginou? Esse menino tinha todo o berço para ser pior de todos. A Bíblia sempre quebra algumas informações que os homens gostam de fazer, de vitimizar alguém da sociedade. Não existe isso. Eu sei que as pessoas podem ser pobre, mas não têm o direito de roubar. Agora nós vemos, irmãos, imagine esse menino aos 8 anos de idade, vindo de uma família tão desestruturada, absolutamente imaturo, para governar uma nação tão decadente, pervertida, todo o povo. Agora tem um porém. Deus era com ele. E ele andou como o rei Davi. Você pode estar no lodo, como esse menino estava. Se Deus estiver com você, é você que vai ter que fazer a faxina. Na sua família, na sua casa, no seu casamento, na sua escola, no seu meio de serviço. Você quer ser menino Josias? Você quer ser uma menina como Josias na escola? Pois aí está o ensino desta noite. No meio desse lamaçal, entre os espinheiros, sempre nasce uma árvore preciosa e frutífera. Deus nunca esquece das suas promessas. Este menino era diferente. Seu coração não era como a maioria do povo e nem dos reis, seus pais e seus parentes. Assim também nascem estas graças abençoadas de Deus nas famílias e nas igrejas. Deus é bom e faz com que alguns especiais venham até nós segundo o seu coração. E a igreja do Senhor é um abrigo desses homens, meninos e meninas, homens, idosos e idosas que andam segundo o coração de Deus. Amém?
Em 2 Crônicas 35, 16, 18, olha que momento nobre. E assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia. Nós pulamos várias partes aqui da leitura desse livro, porque Josias já tinha limpado, já tinha queimado as estátuas, já tinha queimado tudo, reestruturado toda a nação, educado o povo, chamado os homens para ler a palavra de Deus. Ele se humilhou e depois de tudo certinho, o que ele foi fazer? Veja, e assim estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. Ele era novinho ainda, meus irmãos, mas ele já estava dando ordens para melhorar diante de Deus. E está escrito no 17, e os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Lembra que a Páscoa era precedida da festa dos pães ázimos, e por 7 dias comemorava a festa dos pães ázimos, depois vinha a grande festa que era a Páscoa. E veja o versículo 18, quero que você preste atenção. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como que a celebrou Josias com seus sacerdotes e levitas. Jeroboão tinha desprezado os levitas, Josias chamou os levitas de volta. E todo Judá e Israel, sabe por que Israel, irmãos, aquele restolho, aquele remanescente que ficou desprezado pelos assírios, foram convocados para este grande dia. E assim, e ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. E no 18º do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. 18 mais 8 dá quanto? 26 anos, certo? Aos 26 anos esse jovem fez tudo isso. O rei alcançou o máximo de louvor de Deus. Na verdade, ele estava celebrando Jesus. Comemorou a Páscoa do Cordeiro e isto, irmãos, alegrou o Senhor. Desde os dias do profeta Samuel, não havia acontecido tal evento. Nem nos tempos de Davi e Salomão. Como é bom louvar ao Senhor nos dias difíceis, nos dias atípicos. Imagine, meu irmão, quão demorado foi retornar aos dias da glória no meio de um caos, aparentemente sem retorno, sem remédio. Depois de herdar uma nação cheia de pecados, contaminada ao longo dos séculos, por sucessão de reis desobedientes e profanos, desde Salomão que trouxe deuses estranhos ao povo, mas Josias, as coisas mudaram por completo. Josias não era meio crente, como muitos reis eram. Josias não era meio crente, ele era senhor por inteiro, especialmente no seu tempo precoce de vida. Começou bem este homem. Veja que 2 Crônicas 34, 2 diz, nós já lemos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Isto quer dizer que o jovem rei não desviou de Deus. As atitudes de Josias servem como exemplo para a juventude, para a igreja do Senhor. Meninos e meninas ainda novos, para apresentarem-se retos diante de Deus e permanecerem retos. Salomão escreveu em Eclesiastes 12:1, que é um dos versos que acredito que a maioria dos irmãos sabem de cor, que diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não chegue aos anos que venha dizer,
não tenho mais neles contentamento. Isso aconteceu com Amon. Mas a maioria dos leitores, irmãos que leem, esquecem do texto anterior deste livro do pregador, os versículos 9 e 10, por exemplo, onde está escrito, leia: alegre-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por estas coisas todas Deus trará juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Nós sabemos que a idade dos meninos, das meninas da igreja, adolescência, é vaidade. Mas é uma vaidade de jovem, não é vaidade de velho. É diferente. Porque ele diz, alegre-te, jovem, na tua mocidade. Uma pessoa da minha idade não pode querer ser mais jovem, ter vaidade de jovem. Mas o jovenzinho, ele se alegra na vaidade da juventude deles. E nós vemos que você tem que ter juízo. E é isso, meus irmãos, que Josias apresentou na sua vida. Jovens, equilibrados e alegres. Amém? Jovens devem aproveitar mais o tempo com alegria, como um recreio de escola primária. Correr, ter amigos, fazer o que é bom. Qual é o problema? O caminho do seu coração é como uma trilha que empolga os olhos de tanta expectativa de vida. Todos os nossos jovenzinhos aqui na igreja devem ter expectativa de vida. E qual é o problema? Ruim se ele for frustrado, mal-humorado, desesperado. Eles têm que ser alegres, têm que se divertir, têm que ter amigos. E aí nós vemos, sabendo que tudo está sendo avistado por Deus, para que depois o Senhor coloque na conta do seu futuro. É o que nós lemos. O jovem estuda, o jovem trabalha, ele diverte com sabedoria, isso tudo na vitalidade do seu tempo. Sabendo que, guardando a piedade com o hábito natural da juventude, irmãos, será recomendado como uma compreensão natural para tornar os dias da velhice menos piores. Jovem saudável vai ser adultos com uma postura diferente e idosos realizados. Amém? Não deixe de ser como Josias. Josias pegou um encargo fora de tempo. E ele foi homem no tempo certo, para poder exercer segundo o que Deus queria no seu coração. Então veja, meus irmãos, a palavra de Deus diz que jovem não foi feito para ser emburrado, mal-humorado, isolado, de mal com a vida. Por quê? Tem que estar alegre, olhar para os pais e ver que mãe maravilhosa eu tenho, que pai maravilhoso eu tenho, que igreja maravilhosa eu tenho. Amar a igreja que pertence, porque tem tantos jovenzinhos que os pais nunca levaram à igreja, nem sabem o que é igreja e você sabe. Isso é motivo para você se alegrar e dar-se como privilegiado de Deus. De forma, meus irmãos, que os jovens devem ser assim. Ele projeta o seu futuro, mas não vive preocupado com o seu futuro. Porque ele sabe que Deus tem cuidado dele desde que nasceu. Porque sempre tem quem cuida. Talvez os amigos que eles gostariam de ter, não é o que eles têm. Mas os pais que aqueles amigos que gostariam de ter, eles não têm, e você tem. Olha, meus irmãos, se na sua juventude você não foi alegre, você hoje tem algum problema, alguma mágoa, alguma tristeza.
e dizer que não se divertiu, que não teve oportunidade de estudar, que não teve oportunidade de brincar. Mas se você é um jovem alegre, hoje, e se não for um jovem alegre hoje, quando é que você vai ser? Pergunta aos irmãos que estão na minha idade, qual o peso da responsabilidade de ter filhos? Os jovens não têm filhos. Aliás, eles são filhos. Eles não cuidam, eles são cuidados. Eles não pagam as contas, os pais pagam. E se quando eles ficam doentes, eles não vão a hospitais, os pais levam e pagam as contas. Depois passam na farmácia e compram e curam os remédios. Então por que os jovens não ficam alegres? Por que o mundo está passando tanta tristeza para os nossos jovens? Veja, meu irmão, é a ordem de Deus, de um Deus gracioso, que os jovens se regozijem na juventude. E eles devem ser moderados, compreensivos com os pais, gratos aos pais, aos avós e tios, para que não sejam confundidos no dia do seu julgamento. O apóstolo Paulo incentivou um outro jovem pregador, Timóteo, e ele diz assim, 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade. O que nós acabamos de falar é para você não desprezar a sua mocidade. Quem não pode desprezar a mocidade? Ninguém. Então o pai não pode também fazer com que o filho cuide da casa, tenha que pagar as contas da casa. Quem tem que pagar a conta da casa são os pais. Os filhos têm que estudar e aprender com a mãe em casa. Essa é a ordem natural que Deus fez. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no relacionamento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O jovem, irmão, ele deve ser exemplo desde jovenzinho, desta forma. E Tito, o evangelista, na carta que ele recebeu de Paulo, Paulo escreveu para ele também e disse no capítulo 2, versículos 6 e 8, exorta semelhantemente os jovens para que sejam moderados. Jovem moderado é o suprassumo. Equilibrado é muito bom. Ele não grita, ele não agride, ele não tem hábito de ficar falando dos outros, porque isso não é interesse dele. Ele é moderado, ele quer se divertir, ele quer ter amigos, quer ter os pais em volta, tem dependência dos pais. E continua, em tudo te dá exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário não se vergonhe e que não tenha nenhum mal que dizer de vós. Amém? Agora Josias, que nós acabamos de ver, ele foi menos privilegiado do que eu posso dizer a maioria dos jovens dessa igreja. Os jovens dessa igreja, irmão Márcio e Mansuzi viu nascer. Aliás, viu seus pais casarem. Então nós sabemos o berço excelente que tiveram. E isto, irmãos, podemos dizer, não é para qualquer um. Josias nasceu de um pai assassinado, mau, perverso, desobediente a Deus. Você acha que Josias era levado à igreja? Era levado a cultos estranhos. E nós vemos que Deus operou nele o que pode operar na sua vida. Deus operou nele o que pode fazer em você. Eu acho que uns 30 anos atrás nós pregamos sobre ser o baluarte da sua casa, lembra? Uma pregação que nós fizemos, acho que mais de 30 anos. Que numa família alguém tem que ser o baluarte. O baluarte é aquele que sustenta a doutrina, a ida à igreja.
Se estão todos desanimados na igreja, fala assim, eu vou. E eu quero que vocês vão comigo. Ah, mas se ninguém for, eu vou. E vem a igreja sozinho. Esta igreja tem e teve jovens que sempre vieram sozinhos à igreja, sem o pai e mãe vir. E alguns membros de igreja. Mas vieram fiéis. Deus tem propósito para você. Não desanime. Satanás quer te tirar, mas Deus vai fazer você ficar. Amém? Não é por nada, mas é por tudo em Deus. E que Deus nos abençoe. Josias, como acabei de dizer, era um jovem como qualquer um dos meninos e meninas dessa igreja, dos que estão nos ouvindo, pais. Ele apenas teve o Senhor como principal motivo das suas ações e da sua vida. Experimente ser de Deus cada dia mais, e você vai ver o que Ele faz na sua vida. Amém? Assim seja. Que Deus nos ajude. Amém.